Chuvas, enchentes, secas, incêndios descontrolados, fumaça. Os efeitos das mudanças climáticas estão aparecendo em diversos lugares do mundo. A urgência em conter o aquecimento do planeta, a necessidade de reduzir drasticamente as emissões de carbono, a importância dos povos indígenas, extrativistas e quilombolas na conservação das florestas e das florestas no equilíbrio do nosso clima, tudo isso tem feito a conversa sobre projetos de carbono retornar às comunidades. Que cuidados são necessários para entrar nessa conversa de forma segura? Antes de tomar qualquer decisão de entrar num projeto de carbono local, é muito importante entender bem como funciona e qual é o impacto de um projeto desse tipo no seu território. A comunidade e suas lideranças não podem se iludir com a promessa de recursos fáceis, que geralmente são oferecidos para ganhar confiança. Projetos e programas de carbono precisam de planejamento, responsabilidade e concordância de todos, para não causarem conflitos, mudanças nos modos de vida das comunidades, impedimentos de uso do território, entre outros riscos. As perguntas certas precisam ser feitas para avaliar bem a proposta. Os projetos jurisdicionais, aqueles que são coordenados por governos ou estados do governo federal, também precisam do acompanhamento das comunidades. Elas têm que se articular com as organizações e federações dos seus estados para ver de perto o que está sendo construído em cada estado e garantir a participação justa. Vamos ficar atentos. Para cuidar dos direitos de povos indígenas e comunidades em projetos jurisdicionais ou locais, algumas regras têm sido debatidas, as chamadas salvaguardas socioambientais. A ONU, Organização das Nações Unidas, a COICA e outras instituições propuseram salvaguardas para proteger as comunidades de programas e projetos enganosos. Essas salvaguardas determinam, por exemplo, transparência e eficácia na governança e no controle social dos projetos. Que os saberes tradicionais e direitos das comunidades sejam respeitados, que haja um processo amplo de informação e consulta com as comunidades, e que o projeto informe como pretende contribuir efetivamente com a redução das emissões de carbono. É fundamental ter um plano de gestão territorial para orientar as aplicações dos recursos. Os povos e comunidades envolvidos devem entender e participar de todas as etapas do projeto de carbono. É essencial saber quanto as empresas vão cobrar, quanto as comunidades vão ganhar e quanto vai custar regularizar o projeto. Geralmente, o tempo de duração de um projeto de carbono é de 10 a 30 anos. É um tempo muito longo que envolve diferentes gerações. As comunidades devem se informar bastante sobre a reputação e experiência da empresa que está se oferecendo para desenvolver um projeto considerando um prazo tão longo para uma parceria. Para que a comunidade possa entender de fato como vai ser um projeto de carbono, deve ser cobrado um estudo prévio de viabilidade para orientar melhor o processo de consulta antes de se decidir por desenvolver o projeto. Esse estudo prévio não pode significar compromisso com a empresa. É importante também que a comunidade esteja bem assessorada, com parceiros de confiança para ajudar a avaliar todos os detalhes antes da comunidade se decidir. Enfim, o projeto de carbono é uma novidade complexa, que deve ser pensada com calma, sem atropelo, de uma forma que todos entendam na comunidade. Se contratos abusivos forem firmados com povos indígenas, eles podem ser questionados ou anulados mediante denúncia ao Ministério Público ou à FUNAI. O mercado de carbono está sendo pensado e regulado nesse exato momento pelo governo. Esperamos que essa série tenha servido como uma introdução ao tema. Seguimos nos atualizando e nos cuidando. Floresta em pé, comunidade atenta e forte.